Idoso desorientado recolhe lixo, câmera registra algo que arrepia a todos. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Ainda havia uma luz tênue do entardecer quando o carro enferrujado do Sr. Júlio continuava a rodar, cheio de sacolas plásticas e latas de alumínio velhas. Cada passo dele parecia se fundir com o silêncio gélido do bairro. Uma criança atirou uma pedra na roda do carrinho dele. Velho imundo! Vá embora daqui, gritou, gargalhando com os colegas. Uma mulher próxima apenas franziu a testa e se virou. Ninguém interveio, ninguém defendeu. O Sr. Júlio não respondeu. Apenas abaixou a cabeça, pegou a pedra e a colocou em um dos sacos pendurados no carrinho, como se fosse um tesouro. Meu Deus, por que esse velho não desaparece logo e limpa essa cidade? Murmurou um homem de meia idade sentado na porta de uma loja de veneno para pragas. Todo dia vejo esse carrinho de lixo, até desanima de vender. Ele dá medo, disse a mulher ao lado. Ouvi dizer que já morou num hospício. Não, ouvi dizer que ele era médico. Mas ficou louco depois que a mulher e os filhos morreram queimados num incêndio, comentou uma senhora, sussurrando como se contasse uma história de fantasmas. Tudo boato, disse um homem chamado Mateus, descascando frutas na banca. Já vi ele devolver um livro de matemática para uma criança com as mãos mais limpas do que muita gente aqui. Mateus, vai defender esse velho maluco agora? A mulher se virou, irritada. Não tô defendendo. Mas se vocês realmente prestarem atenção, vão ver que ele nunca fez mal a ninguém. O Sr. Júlio passou silenciosamente por eles, sem dizer uma palavra. As pessoas se afastavam, como se ele tivesse alguma doença contagiosa. Uma menininha olhou, prestes a acenar, mas a mãe a puxou com força. Não olha para ele. Sujo. Ele parou em frente a uma lixeira perto do mercado, abriu a tampa. Dentro havia restos de pão, caixas de frutas emboloradas. Cuidadosamente, com as mãos envoltas num pano velho, ele pegou alguns itens, colocou na sacola e limpou as mãos nas calças. Uma comerciante gritou do balcão ao lado, "Vei! Que diabo está fazendo? Vai embora! Vai contaminar minha área!" O Sr. Júlio não respondeu. Apenas abaixou a cabeça e puxou o carrinho. Lixo humano, murmurou o comerciante, olhando com desprezo. O vento soprou levemente, levando o cheiro de lixo e a indiferença. As lojas estavam abertas, a luz dos postes iluminava o chão, mas ninguém iluminava o olhar do Sr. Júlio. No canto do parque antigo onde antes era um lugar de brincadeiras para crianças, agora só havia mato e equipamentos enferrujados. O Sr. Júlio parou o carrinho. Estendeu um pano no banco de pedra, retirou um pedaço de pão seco, embrulhou cuidadosamente. Colocou num saquinho de pano separado. Uma voz surgiu à distância, lá vem o velho de novo. Deve estar se preparando para morrer aí mesmo. Era Dona Carmen, uma mulher que vendia bilhetes de loteria perto do terminal de ônibus. Não falava por mal, mas já estava acostumada a ver o Sr. Júlio como uma sombra. Carmen, Mateus se aproximou. A senhora já se perguntou por que ele pega essas coisas? Para vender pro ferro velho, ué. Ou, para comer. Sei lá, misericórdia. Não. Já vi ele passar horas à noite só limpando cada pedaço de pão velho. Mas não come nada. Depois desaparece. E daí? Deve ser doido. Mateus não respondeu. Olhava para o Sr. Júlio como se procurasse decifrar um mistério que todos viam, mas ninguém queria entender. Numa tarde, quando o Sr. Júlio revirava uma lixeira perto de um mercadinho, um segurança chamado Carlos se aproximou. Ei, você aí! Sai daqui agora, gritou Carlos. O Sr. Júlio levantou a cabeça, não respondeu. Aqui é área comercial. Você tá sujando o lugar. Cai fora. O Sr. Júlio assentiu levemente, recuou. Carlos se aproximou e empurrou com força o ombro dele. Não entende a língua, não? O velho cambaleou e caiu no chão de ladrilhos. O carrinho tombou, uma lata de leite velha rolou para o meio da rua. Pelo amor de Deus! Carlos, para com isso!
Mateus correu até lá. Vai defender esse cara? Já viu ele fazer mal a alguém? Não, mas você também não precisa bater nele. Carlos bufou. Só tô cumprindo as regras. Ele é um risco sanitário. Todo mundo sabe. O Sr. Júlio tentou se levantar, as mãos tremiam, sangue escorria levemente do cotovelo ralado. Mas ele não reclamou, nem falou nada. Mateus se abaixou, ajudou-o a levantar. Cuidado, Sr. Júlio. Está bem? O Sr. Júlio apenas olhou para Mateus e assentiu levemente. Estou bem. Um sussurro de gratidão. Depois voltou a andar em silêncio. À tarde, Mateus voltou ao seu pequeno quiosque de bebidas. Carmen estava lá, vendendo seus bilhetes como sempre. Você foi ajudar o velho maluco de novo? Ela perguntou. Ele não é maluco. Nós é que temos problemas. Ah, por favor. Se ele fosse normal, por que todo mundo evita ele? Talvez porque ele não seja como eles. Não fala muito. Não pede nada. Não revida. Só vive em silêncio. Ou talvez esteja escondendo alguma coisa. Quem sabe? Mateus suspirou. Eu vejo os olhos dele e cansados, mas sem maldade. Como se tivesse perdido demais. Tá adivinhando agora. Carmen, se um dia ele desaparecer, você sentiria falta? Falta, ela riu sem humor ou só sentiria falta de nunca termos sabido quem ele realmente era. Mateus olhou para a rua empoeirada. O Sr. Júlio estava sumindo na curva, sua silhueta se dissolvendo entre o sol poente e a memória da cidade, uma cidade pacata, mas cheia de preconceito, onde a bondade não tinha onde se abrigar, e um homem era rejeitado só por não se parecer com os outros. O Sr. Júlio empurrava seu carrinho em direção ao mercado central. O sol já estava alto, sua luz refletia nos telhados de zinco velhos, deixando o ar ainda mais abafado. Ele andava devagar, cada passo afundando na indiferença dos que o cercavam. Uma comerciante chamada Beatriz, enquanto arrumava verduras na barraca, fez uma careta ao vê-lo passar. Ei, velho! Não mexe mais no meu lixo. Ontem você derrubou tudo, encheu de mosca. O Sr. Júlio parou, assentiu com a cabeça. Não disse nada, nem se aproximou. Mas o olhar dela não saiu dele. Da próxima vez chamo a polícia. Proibido chegar perto. Beatriz continuou gritando. Uma criança que estava por perto, com cerca de 7 anos, olhou para o Sr. Júlio e cochichou com a mãe: Mamãe, por que ele não responde nada? Porque ele é louco, filho. A mãe puxou a criança, sem sequer olhar para trás. O Sr. Júlio seguiu até um canto próximo à padaria. Abaixou-se diante da lixeira, pegou um pão velho amassado, embrulhado em papel alumínio. Olhou ao redor, depois limpou cuidadosamente a poeira e areia da casca com a manga da camisa e o guardou no saco de pano. De repente, uma voz gritou: Ei! O que está fazendo aí? Um novo segurança, chamado Luiz, correu até ele. Eu só peguei o pão, e o Sr. Júlio respondeu baixo, com voz trêmula. Pão? Do lixo? Você sabe que aqui é área proibida para catar coisa? Cai fora agora. Luiz rosnou. Eu não fiz nada de errado. Não fez. Tá sujando tudo, assustando as pessoas. Isso é errado. Vai embora. Luiz levantou a mão, ameaçador. Luiz, já chega. Mateus saiu da barraca de frutas próxima. Tô trabalhando, Mateus. Não se mete. Ele não fez mal a ninguém. E você, se continuar defendendo ele, vou avisar a administração. O Sr. Júlio abaixou a cabeça. Desculpa. Eu vou embora. Ele recuou, puxando o carrinho para um canto escondido. As pessoas continuaram olhando, mas ninguém disse nada. Numa outra tarde, no mercado, ele tropeçou num ladrilho quebrado e caiu de bruços no meio do corredor. O carrinho virou, os objetos se espalharam. Latas amassadas rolaram até os pés de uma moça jovem. Ela gritou: Sai daí!
Que nojo! Um homem que passava balançou a cabeça. Desse velho é uma praga para a cidade. Ninguém o ajudou a levantar. Só Mateus, mais uma vez, correu até ele. Senhor Júlio. Está machucado? Mateus o ajudou a se levantar. Estou bem, obrigado, ele respondeu baixinho, com sangue escorrendo do canto da boca após bater o queixo no chão. O senhor precisa ir ao posto de saúde. Eu o levo. Não, não quero incomodar. Incomodar o quê? Eles são seres humanos, e o senhor também é. O senhor Júlio sorriu com cansaço. Não, eles não pensam assim. Outra vez, quando ele estava recolhendo um saco de verduras murchas em frente a uma mercearia, a dona Letícia gritou em choque. Ei! Já falei quantas vezes? Cai fora daqui! Vai embora! Senhor Júlio levantou o rosto e disse baixinho, vê só verdura jogada fora. Mesmo que seja lixo, não pode. Você faz meus clientes se sentirem enjoados. Um homem que fazia compras comentou, se fosse comigo, já tinha chamado a polícia faz tempo. Mateus apareceu atrás, e se fossem vocês, o mundo estaria ainda mais frio. Mateus, vai acolher esse velho louco você. Só não mete a gente nisso. Ninguém é obrigado a ser bom. Mas também não precisa ser tão ruim a ponto de desprezar outro ser humano. Senhor Júlio continuava ali, parado, com um olhar silencioso. Eu não volto mais. Tomara que cumpra a palavra, respondeu Letícia, seca. À noite, ele voltou ao parque abandonado. Era o único lugar onde ninguém o expulsava. Um canto entre o mato alto, um toldo rasgado, uma cama feita de caixas de papelão e sacos de pano. Ele se sentou, abriu o saco, tirou um pouco de pão e verduras. Limpou, embrulhou com papel. Um gato de rua se aproximou. Ele pegou um pedaço de peixe seco da sacola e colocou no chão. Tá com fome? Perguntou suavemente. O gato miou baixo, depois começou a comer. Senhor Júlio observava, com um olhar distante. Numa outra noite, começou a chover. Senhor Júlio se encolheu sob o beiral de uma loja fechada. A chuva batia nele, ensopando suas roupas. Luiz, fazendo ronda, o viu e se aproximou. Ei! Aqui não é abrigo de chuva para você. Vai embora. Só um pouco, está chovendo muito. Não me importa. Não me faça usar medidas mais duras. Senhor Júlio se levantou e saiu andando na chuva. Sua camisa encharcada, o cabelo colado na testa. No escuro, Mateus observava de longe, apertando os punhos. Certo dia, um grupo de crianças voltou a se reunir no parque e começou a jogar pedras em direção a ele. Velho louco. Sujo. Vive no lixo. Some daqui, gritavam. Uma pedra acertou a cabeça dele, fazendo-o cambalear. Mateus correu até lá, gritando, vocês aí. Vão para casa agora. As crianças fugiram assustadas. Senhor Júlio levou a mão à testa, de onde escorria sangue. Por que eles me odeiam? Perguntou baixinho. Porque não entendem você. Porque têm medo do que não conhecem. Eu nunca machuquei ninguém. E eu acredito nisso. Senhor Júlio assentiu. Obrigado, Mateus. No dia seguinte, ele voltou ao mercado, pela primeira vez depois de vários dias. Todos o olhavam com desconfiança. Beatriz falou alto, e de novo. Não tem vergonha, não. Luiz, que estava por perto, observava. Mateus se aproximou e o deteve, hoje não é um bom dia. As pessoas estão irritadas. Só preciso de um pouco de pão seco para esta noite. Se quiser, eu te dou. Mas não entre mais no mercado. Eles não te entendem. Senhor Júlio ficou em silêncio. Depois perguntou, eles podem não entender, mas precisam odiar? Mateus não respondeu. Pegou uma pequena sacola, colocou algumas coisas dentro, um pão, frutas amassadas, uma caixinha de leite vencido. Leva isso. Não posso mudar a cidade toda.
Mas pelo menos, e você ainda me tem. Senhor Júlio segurou a mão de Mateus. Obrigado, meu amigo. A população não parava de comentar sobre o novo nome que surgia nos cartazes, faixas e na capa do jornal local, o Rodrigues, o novo prefeito. Jovem, talentoso, estudado e, o mais importante, com visão moderna, exclamava Letícia animada em sua mercearia. Mateus tomava café na calçada e balançava a cabeça. Só de ouvir já sinto que vem problema por aí, murmurou. Você sempre tão pessimista, disse Beatriz da barraca de verduras ao lado. Essa cidade precisa mudar. Lixo por todo lado, mendigo vagando. Um nojo de ver. Ele tem um plano bem claro, continuou Letícia. Vão instalar câmeras novas, limpar as áreas feias. Uns velhos como o Sr. Júlio vão sumir. Mateus franziu a testa, e quer dizer que vão limpar gente como se limpa lixo? Beatriz ergueu o queixo, você vive defendendo esse velho. Mas o que ele fez por essa cidade além de assustar todo mundo? Ele nunca fez mal a ninguém. Só tenta sobreviver do jeito dele. Letícia riu com desdém. Sobreviver. Catar lixo é viver, por acaso? Mateus não respondeu. Levantou-se e saiu do café, com o coração pesado. 2 semanas depois, o novo sistema de câmeras foi instalado em todo o centro de São Lourenço. Nas ruas, funcionários uniformizados colocavam placas por uma São Lourenço limpa e bonita, não há negligência. O prefeito Rodrigues apareceu na Praça Central, diante das câmeras da TV local. A partir de hoje, declarou, São Lourenço não será mais sinônimo de bagunça, sujeira ou poluição visual. Vamos construir uma comunidade moderna, limpa e humana onde cada cidadão tem orgulho de sair às ruas. Aplausos vieram dos funcionários públicos e de alguns moradores convidados. Um repórter perguntou, o senhor tem algum plano específico para os moradores de rua espalhados pela cidade? Rodrigues sorriu, já temos medidas para levá-los a centros de reabilitação e cuidados especiais. Se colaborarem, serão ajudados. Caso contrário, medidas mais firmes serão necessárias. Mateus, na multidão, permaneceu com o rosto sério. Virou-se para Clara, uma jovem repórter que fazia anotações. O que achou do discurso? Ele perguntou. Clara deu de ombros. Soou ensaiado. Mas não gosto de como ele fala das pessoas como se fossem defeitos do sistema. Exatamente. O senhor sabe de algo mais? Você deveria prestar atenção no Sr. Júlio. Aquele velho? Sim. Acho, e ele será o primeiro alvo. Na tarde seguinte, Mateus foi ao parque. Sr. Júlio estava sentado debaixo de uma árvore, dobrando cuidadosamente seu velho saco de pano. Júlio, chamou. Ouviu falar do novo prefeito? Sr. Júlio assentiu levemente. Ele quer limpar gente como eu. O senhor acha que vão te expulsar? Não preciso achar. Já me veem como erva daninha faz tempo. Tem outro lugar para ir? Senhor Júlio ficou em silêncio. Depois respondeu baixinho, não. Mateus suspirou. Vou tentar e fazer algo. Pelo menos te avisar se acontecer alguma coisa. Obrigado, Mateus. Naquela noite, a câmera do supermercado central registrou um movimento incomum. Um homem curvado, silencioso, abriu a tampa da lixeira nos fundos. Pegou uma caixa de leite, depois um pão, limpou cuidadosamente cada item com a barra da camisa, não comeu nada, apenas os colocou no saco de pano. No dia seguinte, os seguranças reportaram o fato ao prefeito. De novo esse velho, disse Luiz. Que nojo. Rodrigues pediu que abrissem o vídeo. Observou com atenção. Ele não comeu nada? Perguntou. Não, senhor. Pegou e foi embora com o carrinho. Rodrigues apoiou o queixo na mão. Tem mais gravações? Tem sim. Câmera da praça. Mostra ele indo em direção ao parque abandonado. Mostre tudo. Quero todos os dados sobre esse homem. Sim, senhor.
2 dias depois, numa reunião interna, Rodrigues bateu forte na mesa. Não podemos permitir que imagens como essa existam no coração de uma cidade moderna. Não me importa quem ele foi. A partir de agora, se ele aparecer no centro, quero que o levem imediatamente ao centro de reabilitação mental. Senhor, o centro já está lotado, disse um funcionário, hesitante. Não importa. Coloquem lá mesmo assim. Eu cuido da papelada. Mas ele não está causando confusão. Rodrigues respondeu com raiva: o que me importa não é o comportamento. É a imagem. A mensagem. Uma cidade civilizada não tem espaço para esse tipo de imagem. Luiz assentiu. Eu vou monitorá-lo. Nós vamos cuidar disso. Mateus soube da notícia por um funcionário conhecido no escritório da prefeitura. Correu até o parque naquela mesma noite. Júlio. Já tem ordem para te vigiar. Eles querem te internar. Senhor Júlio continuava sentado, dobrando o casaco. Eu sei. Então vá embora daqui. Entre na floresta, encontre outro lugar. Não posso deixar as crianças. Que crianças? Senhor Júlio apertou os lábios, não disse mais nada. Mateus suspirou fundo. Você está escondendo alguma coisa de mim? Não é por não confiar em você. Só acho que, e quanto menos pessoas souberem, melhor. Mateus assentiu levemente. Tudo bem. Mas se precisar de mim. Eu sei. Na manhã seguinte, os moradores da cidade se depararam com uma grande placa pendurada na entrada do parque. Área restrita: limpeza será realizada segundo a diretiva 27B. Qualquer resistência será rigorosamente punida. Ao mesmo tempo, a polícia local começou a patrulhar regularmente. O Sr. Júlio não podia mais andar livremente pelo mercado. Ele era parado, suas sacolas revistadas, pediam documentos mesmo que ele não tivesse nenhum. Clara, jovem repórter, começou a prestar atenção. Mateus, ela sussurrou ao encontrá-lo no quiosque. A situação com aquele senhor é séria mesmo? Você não está vendo? Eu vejo. Mas preciso de provas. Mateus olhou ao redor, então disse baixinho: você precisa dos vídeos das câmeras do supermercado. Você acha que eu conseguiria? Você é jornalista. Deve tentar. Numa noite tranquila, na sala de controle de segurança da prefeitura, a tela do computador se acendeu. Luiz, o conhecido segurança, estava revendo os dados das câmeras do supermercado central. Ao seu lado, Clara, a jovem repórter do São Lourenço Diário. Tem certeza? O vídeo ainda está intacto? Clara sussurrou. Luiz olhou em volta. Ainda não o apaguei. Mas se o prefeito descobrir que te mostrei, tô ferrado. Só vou assistir. Ninguém precisa saber. Você disse que a câmera dos fundos do mercado gravou algo estranho, certo? Luiz assentiu e clicou. Olha aqui. Segunda-feira passada, às 23h12. Na tela, o Sr. Júlio apareceu, encurvado, empurrando seu carrinho enferrujado como sempre. Ele parou diante de uma lixeira grande, olhou ao redor. O que ele tá olhando? Clara perguntou. Talvez a câmera. Ele sabe que está sendo observado. Sr. Júlio abriu a tampa da lixeira com cuidado. Dentro havia pães vencidos, uma caixinha de leite prestes a azedar, um pacote de queijo já derretido. Clara observava atenta. Ele não come. Apenas pega os itens, limpa e guarda no saco de pano. Luiz murmurou: já observei várias vezes. Ele nunca come nada dali. Clara franziu a testa. Então para que ele pega? Luiz ficou em silêncio. Ela continuou: vi depois? Tem um vídeo dele saindo? Luiz abriu outro arquivo, a câmera na esquina que levava para fora do centro. Sr. Júlio aparecia empurrando o carrinho lentamente em direção ao parque abandonado. Depois disso, desaparece? Sim. Não há câmeras no parque.
Aquela área está abandonada desde o ano passado, ninguém instalou nada lá. Clara anotou. Preciso ver os outros dias também. Luiz hesitou. Você tá pensando em investigar? Não tenho certeza. Mas isso, e não é normal. Luiz olhou ao redor. Te dou 15 minutos. Depois preciso apagar qualquer rastro de acesso. Clara assentiu. Só quero a verdade. No dia seguinte, numa reunião interna, o prefeito Rodrigues recebeu um relatório da equipe de segurança. Algumas pessoas ainda veem o velho vagando à noite, relatou Luiz. Rodrigues cruzou os braços. Já falei. Essa imagem não pode continuar aparecendo. Estamos monitorando de perto. Mas, e tem algo estranho. Rodrigues levantou o olhar. O que exatamente? Luiz hesitou. Ele não come o que coleta. Apenas limpa, embrulha e leva. Parece que não é para ele. Rodrigues franziu a testa. Leva para onde? Para o parque abandonado. Rodrigues ficou em silêncio por alguns segundos, depois se virou para o vice-chefe de segurança. Instalem câmeras ao redor do parque. Quero isso feito ainda esta semana. Mas, senhor, o orçamento. Eu autorizo os fundos. Não quero nenhum ponto cego nesta cidade. Naquela noite, Clara seguiu o Sr. Júlio discretamente. Vestia um casaco preto, boné, e levava uma mini filmadora. Quando ele saiu do mercado, ela manteve uma distância segura. Sr. Júlio não olhou para trás. Caminhou silenciosamente por vielas até uma trilha que levava ao parque abandonado. Não havia luzes, o mato era alto, o vento assobiava entre os balanços enferrujados. Clara se escondeu atrás de uma árvore. Observou pela lente da câmera. De repente, uma voz infantil soou: "O senhor voltou." 5 crianças, entre 4 e 9 anos, correram de uma barraca de lona. Uma menininha abraçou o velho. Clara ficou paralisada. A câmera em suas mãos tremia. Sr. Júlio se ajoelhou, acariciando o cabelo de cada um. Estão com fome? Hoje temos pão mais macio que ontem. Tem leite? Perguntou um garotinho. Tem sim. Tá perto do vencimento, mas ainda tá bom, ele sorriu. Ele tirou os itens da sacola: um pão, queijo, uma caixinha de leite, algumas frutas. Dividiu tudo com cuidado, limpando cada pedaço como se estivesse preparando um banquete. Depois tirou o casaco e o colocou sobre os ombros de uma menininha que tremia. Clara murmurou: "Meu Deus!" Sr. Júlio sentou-se, pegou um pequeno frasco de remédio e aplicou uma injeção em si mesmo. Sua mão tremia, o rosto se contorcia de dor. Mas ele não gemeu, apenas se virou para as crianças e sorriu. Agora comam. Depois a gente conta histórias. Uma criança subiu no colo dele. Conta do gato sem rabo, abuelo. Tá bom. Mas dessa vez você promete dormir cedo. Prometo. Clara segurou as lágrimas. Apertou o botão da câmera e continuou filmando. Na manhã seguinte, Clara levou o vídeo para Mateus. Ele a olhou surpreso. Você seguiu ele? Eu precisava saber. Achei que ele fosse só um andarilho estranho. Mas ele é um pai. Mateus assistiu ao vídeo do começo ao fim sem piscar. Quando viu a parte da injeção, franziu a testa. Insulina, disse. Já vi ele comprar esse remédio numa farmácia longe do centro. Ele consegue comprar? Com o dinheiro das latas de alumínio. Eu mesmo já ajudei ele a trocar algumas vezes. Clara assentiu. Eu não posso mais ficar calada. Vai divulgar? Ainda não. Quero confirmar mais coisas. Quem são aquelas crianças? Por que estão lá? Onde estão suas famílias? Talvez sejam órfãos. Talvez foram abandonados. Mas claramente ele não sequestrou ninguém. Clara suspirou. Vou investigar. Mas Mateus, se eu fizer isso, vou ser ameaçada.
Mateus sorriu com tristeza. Me chamaram de louco só por dar um pão a ele. Vão te atacar 10 vezes mais se disser a verdade. Mesmo assim, eu preciso falar. Ao meio-dia, na sala de controle, Rodrigues assistia a imagens das novas câmeras instaladas ao redor do parque. Um vídeo fez parar o Sr. Júlio oferecendo comida às crianças. Luiz, gritou. Luiz entrou. Sim, senhor. Apague esse vídeo. Imediatamente. Mas. Sem mais. Se alguém vir isso, toda a campanha de limpeza vai por água abaixo. E o senhor vai fazer o quê? Emitir uma nota oficial, dele mostra sinais de distúrbio mental. Está usando crianças. É perigoso. Vamos interná-lo. E as crianças? Prendam todas. Levem pro abrigo. Chamem a polícia. Façam isso ainda esta semana. Luiz abaixou a cabeça. Entendido. Mateus entrou às pressas no quiosque conhecido. Clara já estava lá, com um maço de anotações e um pequeno pendrive no bolso do casaco. Você descobriu algo? Perguntou Mateus. Verifiquei. 3 das 5 crianças já passaram pelo sistema de saúde com sinais de desnutrição. Uma foi abandonada na estação há 2 anos. 2 não têm documentos. Ninguém procurou. E as outras 2? Não há dados. Como se nunca tivessem existido. Mateus suspirou. Clara, se você vai publicar isso, tem que ser agora. Ouvi dizer que vão agir nos próximos dias. Eles? Quem? O prefeito. Luiz. A polícia. Estão preparando tudo para levar o Sr. Júlio. Clara apertou os punhos. Eu não entendo por que fariam isso. Um homem que cuida de crianças, que prepara comida com cuidado, onde está o erro? Eles não se importam com o certo ou errado. Só têm medo de perder a imagem. Clara assentiu. Eu não vou deixar que apaguem a verdade. Naquela noite, Luiz e um grupo de policiais à paisana adentraram silenciosamente o parque abandonado. Moviam-se sob a luz das lanternas, evitando fazer barulho. Tem certeza de que ele está aí? Perguntou um dos agentes. Luiz assentiu. Tenho seguido ele a semana inteira. Nesse horário, ele já está colocando as crianças para dormir. Ao se aproximarem das tendas, ouviram risadinhas infantis. Uma voz grave e acolhedora se fazia ouvir. E então o gato sem rabo subiu na árvore. Mas ele não sabia como descer. E depois, abuelo? Perguntou um menino. Ele miou, miau, e me ajuda a descer. As crianças gargalhavam. Luiz apertou os punhos. Um policial sussurrou, viu, e não tenho certeza se isso tá certo. Luiz respondeu friamente, estamos apenas cumprindo ordens. Naquele instante, eles saíram da escuridão. Senhor Júlio, gritou Luiz. O senhor está sendo acusado de manter crianças ilegalmente e colocar a comunidade em risco. As crianças se assustaram e se agarraram a ele. Não. Não levem o vovô, gritou uma garotinha. Senhor Júlio se colocou à frente delas. Elas não fizeram nada de errado. Eu só estou cuidando delas. O senhor não tem guarda legal. Está infringindo a lei. Um policial se aproximou para puxar o braço de Sr. Júlio. Esperem, uma voz feminina ecoou. Clara surgiu com a câmera ligada. Sou a repórter Clara Oliveira. Tudo isso está sendo gravado. Vocês têm mandado legal para essa prisão? Luiz virou-se e você não tem autorização para estar aqui. Tem o direito de registrar a verdade. Saia daqui, Clara. Ela ergueu a câmera. Se encostarem nele, toda a cidade vai saber. Senhor Júlio olhou para ela e disse baixinho, vou obrigado. Luiz rosnou, levem todas as crianças. Ela também vai ser levada para interrogatório. Clara não recuou. Já enviei o vídeo pro meu jornal. Se eu desaparecer,
Tudo vai sair na manchete de amanhã. Luiz encarou por um momento, então sinalizou para o grupo recuar. Voltaremos, disse ele. Senhor Júlio abraçou as crianças. Uma delas chorava, vovô, eles vão levar a gente? Não, enquanto estivermos juntos. Na manhã seguinte, um comunicado oficial foi divulgado pela prefeitura. Um indivíduo em situação de rua com indícios de transtorno mental aliciou e manteve ilegalmente um grupo de crianças de identidade desconhecida no parque abandonado. O governo tomará medidas para garantir a segurança da comunidade. Clara leu o comunicado e bateu com força na mesa. Eles estão distorcendo a verdade. Mateus, ao lado, permaneceu em silêncio. Eu o avisei. Eles fazem qualquer coisa para proteger a imagem. Precisamos reagir. Preciso de provas mais fortes. Vídeos originais. Depoimentos das crianças. Elas estão com medo. Eu vou convencê-las. Naquela noite, Clara voltou ao parque com um gravador e pães frescos. Queridos, quero ajudar, disse, sentando-se com as crianças. Um menino perguntou tímido, você é a moça da câmera? Sou sim. Mas não quero que nada de mal aconteça a vocês. Quero que todos saibam como o abuelo é bom. Uma menininha respondeu, e ninguém acredita. Os adultos sempre acham que estamos mentindo. Eu acredito. E vou fazer o mundo acreditar também. Senhor Júlio olhou para Clara. Você tem certeza? Estou disposta a perder meu emprego por isso. Ele assentiu. Então, e deixe que elas contem. Na manhã seguinte, Mateus entregou um pendrive para Clara. O que é isso? Cópia do vídeo da câmera do parque, na noite passada. Luiz me pediu para guardar uma, caso fosse apagada. Agora, e ele mudou de ideia. Luiz? Ele está ajudando? Ele está em conflito. Talvez sua consciência ainda não tenha morrido por completo. Clara sorriu tristemente. Então temos tudo. Mateus assentiu. Você sabe o que fazer agora. Clara levantou-se, segurando o pendrive nas mãos. Lutar. À noite, Clara ligou o computador e começou a escrever a matéria. O homem que chamaram de louco mais que é o pai mais extraordinário das crianças rejeitadas pela sociedade. Na sede da prefeitura de São Lourenço, o clima era tenso. Após o vídeo de Clara circular discretamente entre jornalistas da região, o prefeito Rodrigues convocou uma reunião emergencial com os setores de comunicação e segurança. Estamos diante de um risco de escândalo midiático por causa de um artigo ainda não publicado. Rodrigues bateu a mão na mesa. A repórter Clara Oliveira está com gravações comprometedoras. Quero isso encerrado. Agora. O vice da comunicação disse, senhor, o artigo ainda não foi divulgado, mas ela pode enviá-lo para jornais maiores. Então calem ela antes que faça isso. Luiz olhou de lado. Quer dizer, e ameaçar? Exatamente. Usem a justificativa de interferência indevida em casos de proteção à criança. Não me importa. Desde que ela fique em silêncio. Outro funcionário hesitou, viu o senhor Júlio? Rodrigues respondeu friamente, me internem ele no sanatório. Lá tem documentos, tem médicos. Ninguém questiona. Já deixei tudo preparado. Luiz assentiu devagar. Sim, senhor. Na manhã seguinte, uma ambulância sem sirene parou diante do parque abandonado. 2 homens de jaleco branco desceram, acompanhados de um policial. Senhor Júlio estava sentado, remendando um suéter rasgado para uma menina, quando uma voz se fez ouvir. Senhor Júlio, viemos levá-lo para tratamento. Esta é uma decisão oficial das autoridades. Ele ergueu o olhar, encarando-os. Não preciso de tratamento. Não sou louco. Um dos homens disse, e temos documentos assinados pela prefeitura. Se o senhor se recusar, usaremos força. As crianças começaram a chorar. Não. Não levem o vovô. Silêncio, gritou o policial.
Senhor Júlio se levantou. Não assuste as crianças. O policial se aproximou e algemou o velho diante das crianças. Uma menina chorava aos berros. Para onde estão levando ele? Vovô. Senhor Júlio manteve a calma. Fiquem bem, meus pequenos. Eu vou voltar. Não. Não deixem levarem ele. Um menino tentou agarrar o braço do velho. O policial o empurrou com força, fazendo-o cair no chão. Mateus, que passava por ali, correu até o grupo. O que vocês estão fazendo? O policial respondeu friamente: estamos cumprindo ordens. Ele só cuidava de crianças abandonadas. Vocês não têm coração? Temos leis. E a consciência? Gritou Mateus. Um dos homens de jaleco trocou olhares com o policial. Levem-no logo. Senhor Júlio foi colocado à força na ambulância. As crianças correram atrás, sem conseguir alcançá-lo. Vovô. Não nos abandona. Ele virou o rosto, os olhos cheios de lágrimas, mais firmes. Nunca abandono vocês. Eu vou voltar. A porta do veículo se fechou com um estrondo. Na tarde do mesmo dia, Rodrigues convocou uma coletiva de imprensa com os jornais locais. Acabamos de resgatar um grupo de crianças mantidas por um indivíduo psicologicamente instável, em condições perigosas. Elas já foram levadas a um centro de acolhimento e receberão cuidados médicos e educação. Um repórter perguntou: quem é essa pessoa? O Senhor Júlio. Um homem sem documentos legais, sem família, sem renda. Seu histórico médico mostra traumas graves. Clara, do lado de fora da zona de imprensa, apertava os punhos. Ela não foi autorizada a entrar. Outra repórter perguntou: mais moradores afirmam que ele nunca causou dano. Há provas de que abusou das crianças? Rodrigues sorriu: não podemos divulgar detalhes, pois a investigação ainda está em andamento. Um sussurro ecoou entre os populares do lado de fora da grade: de mentira. Rodrigues continuou: não permitiremos que São Lourenço se torne refúgio do caos e da instabilidade. Obrigado. A coletiva terminou. Enquanto isso, no sanatório São Gabriel, uma instalação antiga nos arredores da cidade, Senhor Júlio foi trancado numa sala individual, porta de ferro fechada, com uma pequena janela. Um médico entrou: Senhor Júlio, vamos monitorar sua condição psicológica por 30 dias. Se cooperar, tudo será mais fácil. Eu não estou doente. Não acha que criar crianças num parque é um sinal de distúrbio? Só não queria que morressem de fome. O médico ficou em silêncio por um momento, depois anotou no prontuário. Senhor Júlio olhou para o teto. Vocês me prendem, mas e quem abandonou aquelas crianças? Não julgamos. Só tratamos. No centro de acolhimento da cidade, as crianças foram separadas em diferentes quartos, proibidas de se ver. Uma menina chorava sozinha à janela. Quero voltar pro vovô. Um funcionário gritou: em silêncio. Aqui não é a casa de vocês. O menino chamado Simão sussurrou para outro: e a gente precisa dar um jeito de fugir. Mas para onde? De volta pro parque. Ou procurar a jornalista. Clara soube que o Sr. Júlio havia sido completamente isolado. Ela foi até o centro de acolhimento pedir uma entrevista com as crianças. Não é permitido, respondeu friamente a responsável. Sou jornalista. Tenho o direito de coletar informações. Ordem superior. As crianças estão em tratamento psicológico. Nenhum contato com a imprensa. Clara pegou o celular. Vou escrever uma matéria sobre a censura de informações neste local. Está me ameaçando? Estou dizendo a verdade. A responsável ficou em silêncio, então fez sinal para os seguranças escoltarem Clara para fora. Ao passar pelo corredor, Clara viu um menino olhando para ela por uma janelinha. Os olhos dele brilhavam de esperança. Naquela noite, Clara ligou para Mateus. Eles estão controlando tudo. As crianças foram separadas, ninguém pode vê-las. Mateus falou com voz grave: viu o Sr. Júlio? Em confinamento. Sem contato.
Temos que fazer alguma coisa. Você tem a gravação dos relatos das crianças? Tenho. Mas não é suficiente. Preciso da reação do povo. Você precisa de alguém que tenha coragem de se manifestar. Sim. Alguém que já tenha testemunhado, que tenha visto como ele realmente vive. Mateus respirou fundo. Eu farei isso. Na manhã seguinte, na pequena barraca de frutas de Mateus, o ambiente estava pesado. Os passantes já não sorriam como antes. Caminhavam rápido, desviando os olhos uns dos outros, como se temessem se sujar com alguma culpa. Mateus olhava para a tela do celular. As notícias sobre a coletiva do prefeito no dia anterior inundavam as redes sociais locais. As palavras "ô louco", exploração de menores, perigo se repetiam continuamente. Um homem de meia idade que comprava laranjas olhou para Mateus e disse em voz baixa: ouvi dizer que ele era médico. É verdade? Mateus assentiu levemente. Não tenho certeza. Mas sei que ele nunca fez mal a ninguém. O homem suspirou. Meu filho deixou o estojo cair uma vez e foi ele quem devolveu. Mais gentil que muita gente que conheço. Beatriz, da banca de verduras ao lado, se meteu, gentil. E vivia com crianças num parque? E se estivessem doentes? Você já foi até lá? Perguntou Mateus. Não. Mas todo mundo sabe. Sabe com base em quê? No que a prefeitura disse. Beatriz ficou sem graça. Ora, saiu no jornal. O jornal só publica o que permitem que a gente saiba. Uma mulher que passava cochichou para a amiga: ontem à noite, minha filha chorou querendo ver aquele velhinho. Disse que ele contou uma história de fada para ela quando se perdeu da mãe no mercado. Sério? Sim. Nunca me contou isso antes. Mateus levantou-se e foi até o centro da feira. Limpou a garganta. Pessoal. Com licença, quero dizer algumas palavras. Todos os olhares se voltaram. Eu conheço o Sr. Júlio. Já dei a ele uma sacola de pães. Ele nunca pediu nada. Nem reclamou. Só disse obrigado e foi embora. Já o vi, no meio da noite, costurando o casaco rasgado de uma criança com febre. Já o vi limpando pedaços de pão sujo, para não deixar os pequenos comerem algo imundo. Um homem se manifestou: Mateus, está dizendo que o prefeito mentiu? Não estou dizendo quem mentiu. Só estou dizendo o que vi. E eu acredito no que vi. Uma mulher com um bebê no colo falou devagar: e meu filho disse que ele o ajudou a atravessar a rua quando não havia ninguém por perto. Não teve medo dele. Chamou ele de um homem bondoso ou ponto. Mateus olhou em volta. Algum de vocês já conversou de verdade com o Sr. Júlio? Ou só o evitamos porque ele era pobre, curvado, catador de lixo? O silêncio se espalhou. Um a um, começaram a falar. Vi ele cobrindo um gato de rua com seu casaco na chuva. Ele levou minha mãe para casa quando ela teve um surto de memória. Minha irmã perdeu a carteira, ele entregou na delegacia. Não pegou um centavo. Clara, no canto, anotava cada palavra. Ela se aproximou e entregou uma folha a Mateus. O que é isso? Ele perguntou. Rascunho do artigo que vou publicar. Já mandei para 3 grandes jornais. Mas preciso que o povo se manifeste. Preciso de assinaturas. De testemunhos. De histórias reais. Uma mulher, receosa, perguntou: se assinarmos, vamos ter problemas? Mateus respondeu: e medo de quê? Já deixamos ele carregar tudo sozinho. Agora, pelo menos, assumamos um pouco da responsabilidade. Um homem assentiu. Eu assino. Vi ele cuidando de um menino que caiu da bicicleta. O papel passou de mão em mão. As palavras começaram a aparecer: testemunhamos, o Sr. Júlio não é um perigo. Sr. Júlio é um homem bom. Naquela noite, num pequeno café perto da praça, Clara encontrou Luiz. Ele estava sentado em silêncio, com expressão cansada.
Por que me chamou aqui? Clara perguntou. Luiz entregou a ela um pendrive. Contém todas as gravações das câmeras antes de eu receber a ordem de apagar. Tem ele aplicando a injeção, contando histórias, repartindo comida. Clara pegou o dispositivo. Por que está me ajudando? Não consigo dormir desde que vi as crianças chorando quando levaram ele. Obrigada. Luiz levantou o olhar, pesado. Tome cuidado. Rodrigues vai agir. Ele sabe que o vídeo está se espalhando. Clara assentiu. Já estou preparada. No dia seguinte, Mateus colou um grande cartaz na frente da sua barraca de frutas. Não vamos mais ficar calados. Queremos saber onde está o Sr. Júlio. Queremos a verdade. A folha com as assinaturas e testemunhos crescia a cada dia. Uma criança colou um bilhete, vovô, sentimos sua falta. Uma senhora deixou uma sacola de pão e eu joguei pedras nele. Me desculpe. Naquela noite, Clara chegou em casa e encontrou o escritório revirado. Seu computador havia sido destruído. O pendrive sumira. Ela sentou-se, sentindo o suor frio na testa. O telefone vibrou, de mensagem anônima, pare antes que seja tarde. Ela respondeu, não. Na manhã seguinte, Mateus não abriu a barraca. Estava em frente ao quadro de avisos da prefeitura, onde havia um novo comunicado. Qualquer disseminação de informações falsas sobre o caso Sr. Júlio será tratada como crime. Ele arrancou o aviso e colou outro por cima. Então prendam-me primeiro. Você soube? A notícia já se espalhou por toda a Espanha, disse Mateus em voz grave, dentro de seu pequeno café. Sim, respondeu Clara, os olhos fixos na tela do celular. O vídeo do Sr. Júlio foi publicado junto com meu artigo. Nunca imaginei que tanta gente fosse me ouvir. Mas agora tudo mudou. As redes sociais estão em fúria. Estão exigindo a libertação dele. Enquanto isso, na redação do jornal São Lourenço Diário, Clara assistia aos comentários explodindo na internet. O homem chamado de louco mais que é o maior pai das crianças rejeitadas pela sociedade. Libertem-no. Não podemos deixar que façam mal às crianças inocentes. O prefeito Rodrigues deve renunciar. A verdade precisa vir à tona. Ao mesmo tempo, nos canais de TV e na imprensa nacional, imagens do Sr. Júlio começaram a circular com os depoimentos emocionantes das crianças e o reconhecimento de moradores corajosos. Uma reportagem em rede nacional anunciava. Ontem, após o vídeo da repórter Clara Oliveira viralizar, a população organizou manifestações exigindo justiça para o Sr. Júlio. Eles afirmam que ele não é apenas um andarilho, mas um pai, um símbolo de compaixão em uma sociedade em ruínas. Durante uma coletiva improvisada do grupo de resistência, na Praça Central de São Lourenço, os gritos ecoavam. Não aceitamos as mentiras do governo, bradou um homem. O Sr. Júlio não é um perigo, ele salvou essas crianças quando todos os outros viraram as costas, gritou uma mulher, com urgência na voz. Exigimos a liberdade dele, exigimos justiça para as crianças, os gritos ficavam cada vez mais intensos. No meio da multidão, Clara estava ao lado de Mateus, segurando a câmera e registrando cada palavra, cada expressão. Mateus, ouve essas declarações. A gente não está só escrevendo matérias, estamos mudando a mentalidade de toda uma comunidade. Disse Clara. Você tem razão, Clara. Mas temo que Rodrigues não vá renunciar tão facilmente. Então deixemos que a própria imagem dele o condene. A verdade sempre se sobrepõe à mentira. Na prefeitura, a pressão sobre o prefeito Rodrigues aumentava conforme as notícias se espalhavam. Em uma reunião emergencial com os secretários, ele falava em tom furioso. Não podemos permitir que esse vídeo continue circulando. Estão transformando meu caso em uma piada. Um assessor respondeu com a voz trêmula: Senhor, as fontes da imprensa e das redes sociais mostram que a indignação pública está crescendo a cada hora. Como isso aconteceu? Eu mandei resolver desde o início. Mas, senhor, as imagens do Sr. Júlio estão por toda parte, e as declarações da jornalista Clara abalaram toda a estrutura.
Rodrigues cerrou os punhos. Não autorizo mais ninguém a divulgar qualquer informação. Se for necessário, e eu renunciarei antes de perder o controle total. Enquanto isso, no Centro de Apoio e Acolhimento Infantil fundado por uma ONG, as crianças haviam sido levadas para um ambiente acolhedor. O coordenador da organização, Sr. Estevão, disse aos pequenos: "Fiquem tranquilos, agora todos sabem a verdade. Vocês serão bem cuidados, terão escola, comida e proteção. Vocês não estão mais sozinhos." Uma menininha, com os olhos brilhando, perguntou: "E tio Estevão, é porque o vovô não foi mais preso que a gente pode ficar aqui?" O Sr. Estevão sorriu: "Sim, crianças. Porque o coração bondoso do Júlio tocou toda a comunidade. Acreditem, o amor e o cuidado sempre vencem." Ao mesmo tempo, na redação do jornal São Lourenço Diário, Clara concentrava todo o seu empenho no texto final. Na tela do computador, ela digitava cada palavra com firmeza. O homem chamado de louco mais que é, na verdade, o maior pai que essas crianças esquecidas já conheceram. Assistam ao vídeo, ouçam os relatos de quem presenciou o amor que o Sr. Júlio ofereceu, e se perguntem: podemos realmente viver em uma sociedade que despreza a compaixão? Ela parou por um momento, observando as imagens do vídeo em que Júlio sorria brincando com as crianças, enquanto elas riam em meio a uma nova esperança. Essa não é a imagem de um homem perigoso, mas de alguém que sofreu e amou, mesmo quando o mundo o rejeitou, murmurou, antes de enviar o artigo ao jornal. O texto de Clara se espalhou rapidamente pelas redes sociais, alcançando dezenas de milhares de compartilhamentos e comentários. Cada palavra de apoio a Júlio ecoava mais alto, cada denúncia contra os atos do governo ganhava força. "Não podemos deixar que tiranos abusem do poder", dizia um comentário. "Finalmente, a verdade veio à tona", que escreveu outro. Durante uma coletiva de imprensa organizada pelos cidadãos na Praça Central, o representante da ONG, Sr. Estevão, discursou: "Presenciamos uma verdadeira revolução da compaixão. Vamos amar e proteger os mais vulneráveis. Que nossas crianças em São Lourenço cresçam em um ambiente cheio de esperança." Aplausos e gritos de apoio ecoaram por toda a praça. Uma mulher gritou: "Não permitiremos mais injustiça. O prefeito tem que renunciar, e o Sr. Júlio deve ser libertado." Na prefeitura, os relatos da manifestação e das coletivas haviam mergulhado os assessores em desespero. Após horas de tensão, Rodrigues finalmente foi forçado a se pronunciar. "Eu reconheço a mudança na opinião pública. Não desejo causar mais divisão. Por isso, anuncio minha renúncia imediata. Que São Lourenço tenha a chance de renascer." Um murmúrio se espalhou pela sala, seguido por suspiros de alívio dos que haviam sido pressionados por ele por tanto tempo. "Vamos reconstruir tudo, baseados na verdade e na empatia", disse um dos secretários, com tom solene. A renúncia de Rodrigues causou ainda mais repercussão. Na televisão, analistas condenavam as atitudes do governo, afirmando que a verdade, uma vez revelada, não podia mais ser enterrada. "Isso é uma lição para todos que abusam do poder", disse um comentarista. "Às vezes, a coragem de uma jornalista e a união de uma comunidade podem transformar uma sociedade inteira", completou outro. Enquanto os protestos continuavam, imagens das crianças filmadas por celulares espalhados mostravam cenas tocantes. Um menino, rouco, perguntou à mãe: "Mamãe, por que as pessoas tinham medo do Sr. Júlio?" Ela respondeu: "Porque os poderosos quiseram nos assustar. Mas agora, graças a pessoas corajosas como a Clara, ouvimos a verdade." Uma menininha segurou a mão da mãe e disse: "Eu acredito que amanhã vai ser melhor." Naquela noite, Clara reencontrou Mateus em um canto discreto da praça, onde as luzes das manifestações ainda iluminavam o chão. "Mateus, eu sinto como se tivéssemos testemunhado um milagre", disse Clara com suavidade. "É verdade. Mas lembre-se, isso é só o começo. Temos que continuar vigiando, protegendo essas crianças e aquele que sofreu por causa da bondade." "Não vou deixar ninguém destruir isso", respondeu Mateus, com os olhos cheios de convicção. Em uma entrevista ao vivo por transmissão digital, Clara falou a milhões de espectadores: "Vimos a verdade.
O homem que a sociedade tentou destruir virou símbolo de amor e coragem. Eu convido cada um a se perguntar: podemos aceitar um mundo onde apenas os autoritários têm voz? Aplausos e manifestações de apoio surgiram nas telas. Este é o momento da mudança. Levantem-se, defendam os valores humanos, concluiu Clara, a voz carregada de emoção. O governo já não era mais símbolo de poder absoluto. Agora, tinha que pagar pelos abusos cometidos. Novos processos foram abertos, e os responsáveis pela repressão e manipulação da verdade estavam sendo investigados. Não podemos perdoar aqueles que feriram o coração do povo, disse um juiz em entrevista à televisão nacional. A ética e a verdade sempre triunfarão, afirmou uma ativista social, com firmeza na voz. Em meio a um cenário caótico, mas repleto de esperança, organizações de caridade e grupos comunitários uniram forças para construir uma rede de apoio às crianças e aos mais vulneráveis. Nos novos orfanatos criados, o som do riso infantil começou a substituir o choro, e cada criança passou a receber oportunidades de estudo, cuidados médicos, o mais importante amor. Estamos construindo um novo futuro, onde a compaixão será prioridade, declarou o Sr. Estevão na cerimônia de inauguração do Centro de Acolhimento Infantil. Por fim, através do artigo de Clara, da voz da comunidade e da força da empatia, a imagem do Sr. Júlio foi restaurada. O homem que antes fora rejeitado, odiado, agora se tornava símbolo de humanidade, de um coração que jamais deixou de amar. Ele é mais bondoso do que qualquer um, e a voz de uma criança ecoava como uma esperança infinita. Sr. Júlio estava sentado à janela de um pequeno quarto nos arredores da cidade, a luz da manhã entrava pela fresta e iluminava seu rosto cansado, mas ainda radiante de fé. Vocês estão bem, meus pequenos? Perguntou suavemente, com um leve tom de preocupação. Diante dele, um grupo de crianças, cada uma marcada por perdas profundas, o olhava com olhos grandes, cheios de esperança. Naquele momento, a porta se abriu e Mateus entrou com um sorriso radiante e um olhar carregado de respeito. Senhor Júlio, as crianças já estão se acostumando com o senhor. Elas dizem entre si que o senhor é o herói delas, disse Mateus, os olhos brilhando de confiança e carinho. Logo depois, imagens de Rodrigues, o homem que ordenara a prisão e o encarceramento de Sr. Júlio foram divulgadas ao público por fontes independentes. Olhem bem, o arrogante, o ganancioso, agora enfrenta a justiça. Seus atos cruéis não têm mais lugar quando a verdade vem à tona, comentou um especialista em rede nacional. Durante uma audiência pública, os investigadores revelaram as falhas da antiga gestão. Coletamos provas suficientes para afirmar que a decisão de prender e isolar o Sr. Júlio não foi baseada apenas em critérios legais, mas também em ódio e preconceito. O que vemos hoje é um alerta para todos que abusam do poder. Após a audiência, aplausos intensos ecoaram pelo centro de investigação, como prova viva da força da empatia e da justiça. A justiça chegou, gritavam os cidadãos. Jamais esqueceremos o que aconteceu. Nesse clima de esperança, no novo centro de apoio às crianças, o Sr. Estevão continuava a inspirar os pequenos. Queridos, a partir de hoje teremos um lar comum, onde o amor e o cuidado serão constantes. Lembrem-se, em cada sorriso de vocês é prova de um futuro brilhante. As crianças riam alto, e aquele som dissipava todas as tristezas do passado. Sr. Júlio, após meses de isolamento no Instituto de Reabilitação, foi finalmente inocentado, graças à pressão popular e às provas reveladas por fontes confiáveis. Quando saiu pela porta do hospital, seus olhos brilhavam com fé e amor. Meus pequenos, estou de volta. Vamos caminhar juntos rumo a um novo dia, onde não precisaremos mais suportar injustiças, disse ele, com a voz quente e cheia de ternura, como a promessa de um pai devotado. Enquanto isso, Clara, Mateus e outros jornalistas e ativistas seguiam organizando coletivas de imprensa, eventos e seminários para fortalecer o espírito de união da comunidade. Não podemos parar por aqui, disse Clara. Cada um de nós tem a responsabilidade de proteger os valores da empatia. Vamos espalhar essa mensagem de amor por todos os cantos. Uma nova coletiva foi realizada na Praça Central, onde bandeiras e faixas com as palavras "O amor, justiça, futuro" estavam por toda parte. Um líder comunitário subiu ao palco e disse com força: "Vimos o poder da verdade.
Os tiranos pagarão por suas ações cruéis. Hoje, não é apenas o Sr. Júlio quem foi inocentado, nós, o povo, vencemos a opressão com coragem e amor. Aplausos e gritos de alegria tomaram conta da praça, entremeados de promessas de um novo amanhã. Não esqueceremos o passado, mas caminharemos rumo a um futuro mais luminoso, bradou uma mulher. Que o amor seja a chama que nunca se apaga. Clara sorriu. É verdade. E a história de Júlio é prova disso. Ele não salvou apenas aquelas crianças, ele salvou nossas almas. A história do Sr. Júlio nos ensina que a empatia pode vencer o preconceito e a crueldade. Mesmo quando a sociedade impõe julgamentos e estigmas, o amor verdadeiro tem o poder de transformar realidades. Através das dores, das injustiças e das perdas, a coragem do povo converteu a imagem de um homem marginalizado em um símbolo de esperança. A verdade se revela quando há união e coragem. Esta história nos lembra da importância de valorizar o ser humano, de não julgar pela aparência e de, juntos, construirmos uma sociedade justa e cheia de humanidade. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.